Tá filmando, merda? Tá. Boa noite, presenças e presenças. Depois de um ano, tô aqui com o Hélio e com o estreante do canal, Arthur, pra falar sobre um filme, assim, seminal. Um filme que quebrou todas as estruturas de terror pra sempre. Existe um antes e depois desse filme, que é o Presence. Eu não sei qual é o nome em português, eu tenho um palpite sobre qual seja. Presença. Já que você fez poliglota. essa intervenção, eu vou pedir pra você, Arthur, antes da gente entrar nas nossas opiniões, sumarizar do que se trata esse filme. Qual é a sinopse do Presença? Não, Presença é um filme, né, experimental, quase. A ideia era ser um ponto de vista de uma assombração, sei lá, não, é um poltergeist, basicamente, né? Que você tá vendo tudo pelos olhos desse espírito. E isso tem possibilidade de ser interessante, de ser foda, de ser abordar um ponto de vista muito único. E não é nada disso que o filme faz. Sim. Tipo, eles meio que tinham... Mas entra um pouco na narrativa, vamos situar a parada. Bom, é uma família que vai pra uma casa, né, num subúrbio americano, e é tipo, a casa bonita, grande e tal. Você tem uma primeira sequência da casa toda. Antes dela ser ocupada, né? Antes dela ser ocupada, e Já você estabelece vê... ali, né? Isso, você vê as pessoas chegando, é uma família ali e tal. Parece de boa, uma família tranquila, e você vai vendo o dia a dia dessa família e como que elas se comunicam, como as pessoas se comunicam e tal. E o espírito está observando o tempo todo. Apenas observando. Acho que ele observa por, sei lá, 40 minutos. Que é o que a gente tem. E aí é isso. É isso. Essa é a sinopse. Então eu na vou minha cabeça. passar a bola agora pro Hélio, que a opinião é o forte dele. Eu quero que você fale por alto. O que você achou do filme Presença, de Steven Soderbergh? Eu entrei sem saber, achando que era um filme independente, Sim, assim, feito por 15 escrito por uma candangos. criança. Mas ele é dirigido pelo Soderbergh, de Traffic, Sexo, Mentiras e Videotape. E roteirizado pelo David Cope, que a única coisa que eu sei é que ele fez o Indiana Jones 4, que é um filme ruim, mas é um filme de 7 trilhões de dólares de orçamento. Então, pessoas grandes na indústria, né? Sim. Então, me fala, o que você achou? Eu achei o filme uma bosta. Essa é a verdade. A gente aqui nesse canal preza pela Integridade jornalística desse processo. A gente não recebeu dinheiro, a gente recebeu e a gente não... É tão ruim exatamente. que a gente vai ter que Exatamente. pôr tudo a perder. Tipo, Cara, é horrível a parada. E é uma questão assim... Parece que foi escrito por uma criança, ele está falando, parece uma parada meio de roteirista de universidade que faz os personagens muito fracos. Não tem nenhum personagem ali que me convenceu em momento nenhum ou que me fez simpatizar por ele, sacou? Aham. O pai, ele É muito bobão, tudo é muito mecânico. E eu acho que essa é um dos grandes problemas de você fazer um filme de plano sequência, porque o filme ele se consiste em vários planos sequências, né? Tipo, todos os planos têm alguns minutos, aí para... E aí, quando você faz esses planos de sequências, meu amigo, você tem que manter aquela atuação do início até o fim do plano, sacou? Então, às vezes parece que começa bem e descaralha, mas, pô, você não quer jogar esse take fora porque deu certo aquilo. E aí eu achei que nada me convenceu em nada. Assim, eu fiquei assistindo o filme, até falei pra galera, falei, caralho, deu uma hora que a gente deu pause porque tiveram pessoas que tiveram que atender chamados naturais da natureza. E a gente tinha 1h20 de filme, falei, caralho, já tem 1h20 de filme, o filme vai acabar em meia hora e parece que nada aconteceu na porra do filme, sacou? Tipo, e não é nem interessante a história, ela não é nada, os diálogos são cringe, é horrível. Assim. Eu acho que ele tem alguns filmes que eles conseguem ser bons em todas as disciplinas, e eu acho que esse, tipo, ele é muito fraco em todas as coisas primordiais, assim, tipo, eu acho ele um filme feio, assim, tipo, a fotografia lavada, uma coisa brilhosa e tal, parece, não sei, tipo um dorama de baixo orçamento. Não, foi aquilo que eu te falei, ele tem um problema técnico, que é você gravar dentro de uma casa, como é que você ilumina com o exterior, sacou? Então, o fora fica muito estourado. Ele parece não ter uma preocupação com isso, né? Tipo, é uma coisa, tipo, parece fotografia de novela, assim, um bagulho, tipo, muito sem esmero. E como você falou, a dramaturgia... Eu acho que isso toca num ponto que eu falo na vida, assim, que é tipo... Eu acho que existe algo deliberado em não ser natural, assim, uma coisa meio
uma vibe meio peça, assim, as pessoas têm essas marcas e falam assim, tipo, e não é uma coisa orgânica. Eu acho que isso é deliberado, mas o que eu sempre falo é que, tipo, a proposta de uma coisa não justifica ela. Tipo, a partir do momento que os caras estão fazendo isso... Não, mas isso pode ser bem feito. Não, O com Dogville, certeza. por exemplo, Não, tô é contigo, animal, tô contigo. Mas, tipo, essa é a parada. Tipo, eles fizeram uma parada, só que ela fica artificial, ela não te pega, os personagens não são interessantes. Foi todo mundo muito blasé. Ainda mais num bagulho de espírito, manipulando as paradas, eles estão cagando e andando pra parada, mas não de um jeito que desconstrói o negócio ou subverte, só de um jeito que parece despreocupado. Eu falei uma parada que pra mim é uma questão de... É um terrorzinho infanto-juvenil ali, bobo, e eu falei um comentário que você falou, fala depois que é... E é tipo como você tem o Hunger Games, que você pega o Battle Royale e você... bota aquilo de um infanto-juvenil bobo pra ficar uma coisa assim, ridícula pra criança ver e ficar meio... eu não quero fazer uma coisa muito pesada que uma pessoa não possa ver, mas eu quero tocar nesse assunto pra uma criança de 12 anos ficar, ai meu Deus, que... E eles fazem isso com os filmes de terror nesse filme. E a coisa do Battle Royale me faz pensar, justamente, ele não é nem original, porque a gente tá numa fase do terror que talvez até por já terem se esgotado uma porrada de premissas, que eles estão tentando fazer essa coisa da perspectiva do vilão. A gente vê também, mas tipo, de conceito do filme, tipo, faz experimental. O Ghost Story é uma parada que já existe e faz isso 1000 vezes melhor, tá ligado? Tipo, do fantasma não necessariamente hostil, que tá ali na casa, que é uma coisa que não é exatamente assustadora, é uma coisa mais existencial, de relações entre pessoais. E a coisa da perspectiva do monstro, o Inviolate Nature, tá ligado? O filme do ano passado fez a parada. Eu acho que ele foi muito mais ousado e muito mais eficaz na parada, sacou? Então, tipo, nem pra ele ser uma coisa que mirou numa coisa que ninguém fez e não acertou, ele tá só parte dessa cena, só que de um jeito sem imaginação. Se você quer puxar pra esse lugar da primeira parada, o The Violent Nature, ele compensa pra mim por uma questão gore ali, física, tá ligado? Ele mostra questões físicas gore. E o Ghost Story, ele ainda vai apesar de ter coisas que eu não gosto, ele ainda trabalha bem o lado psicológico de uma pessoa sofrendo. Esse e ele é bonito você não tem audiovisualmente, física, né? Aquela janelinha maluca. Nenhuma coisa física, nem nenhuma coisa psicológica. É um bobo o filme. A única parada que é interessante é aquela cena dos livros lá. Que realmente, tipo, por uma questão técnica, caralho, como é que o cara fez aquilo? Mas tirando Os barbantes. Arthur, você fala um pouco, vai. Eu acho que... Não, eu tô ouvindo o que vocês estão falando, eu concordo. Porque eu acho que o filme se perde até num conceito estético mesmo. Eu senti muita falta da proposta do filme se adequar com a estética do filme. É tipo, a gente tá vendo uma proposta que é o ponto de vista. A câmera, o que a gente tá vendo é a visão... tudo plano ponto de vista. Do Essa espírito. é a parada, assim, Só que é tudo plástico e é tudo iluminado de uma forma completamente artificial. As pessoas agem de uma forma completamente artificial. Tá tudo sempre... peça, sendo que a vantagem do cinema é falsear de um jeito que você não precisa, assim. Exato. Eu tava esperando algum momento que, tipo, você não fica com todas as suas luzes acesas em casa o tempo todo e tá tudo bonito, e tá tudo iluminado. Você, com um espírito sendo ponto de vista, você podia botar ele num armário escuro por 10 minutos e só ouvir o que as pessoas estão falando. Eu acho que eles tinham ideias que não foram adequadas para o conceito, sabe? Adequadas no sentido, elas não foram moldadas para... E o plot, além de tudo, tipo, tirando, é um fantasma, tá vendo? Tipo, a história é uma coisa muito clichê, assim, tipo, muito dependente de disposição do diálogo e também de um vilão que tem um plano mestre, que além dele ser telegrafada que ele é o cara, na cena que ele finalmente vai fazer as coisas, ele fala, essas são as minhas psicopatologias sexuais, deixa eu botar esse filme aqui no teu nariz. Explica tudo. E você sabe que não vai dar errado, porque ele começa a entrar no monólogo de vilão de 007 que as coisas vão se encaixar inevitavelmente, sacou? Não tem catarse, não tem tensão, não tem sacou? Nada. Ele é um filme burocrático, eu não sei como ele teve o alarde que teve, especialmente sem quebrar o galho da produção independente. Sendo um filme de um diretor de zilhões, assim, tá ligado? Se fosse uma parada independente... Qual é a justificativa desse filme, se ele não é o TCC da UF? Eu acho que a gente já tocou em vários pontos, a gente tem que...
Acho que sim. Não, acho que dá pra gente Não, continuar conversando. Não, a gente vai Porque continuar você tem conversando. um compromisso? Não, sim, eu tenho um compromisso com os critérios. Tá. Que a gente encerra todos os vídeos com 3 critérios, que às vezes leva 10 minutos aí, e aí pra correr sim. por baixo fica mais difícil ainda. São 3 critérios, e a gente vai dar notas, Arthur, Ok. completamente arbitrárias. E independente do filme ser bom ou ruim, a gente vai fazer isso de qualquer jeito. Vamos começar por atuações e... Porra, quanto tempo que eu não faço essa porra desse canal que eu não sei. Atuações e credibilidade das ações dos personagens. Eu vou começar falando atuações engessadas. Eu não boto na culpa dos atores. Eu acho que isso é uma direção, eu acho que é um bagulho deliberado, que não funciona pra mim e que é imersivo, né? Ao contrário de imersivo. É imersivo. Credibilização dos personagens, muito blasé todo mundo e o filme ia ser muito mais eficaz se as pessoas ficassem genuinamente perturbadas, tipo um Hereditário, um Ghostwatch da vida, Exato. assim. Então eu vou dar 0 minutos de 20 que a gente tem pra amarrar essa parada. Essa é a minha nota pra esse critério. Vai, Hélio. A minha questão em relação a isso também é isso, assim, não tem nenhuma emoção forte e aquela plano sequência que o cara tá falando uma parada e de repente tem que fingir que ele chora e não faz sentido, não tem nenhuma lágrima que acabou cai. minha fala, começa do próximo. Então assim, Muito marcado. eu vou dar uma nota menos 3 lágrimas pra isso. De quanto? É importante sempre De ter quanto? referencial. De uma torrente de choro, assim. Beleza. Eu achei que eles iam entrar num âmbito mais teatral. Eu achei de verdade que teria um momento de você ver aquela parada como um grande teatro. Sabe, você citou o Dogville. Dogville é genial. Ele porque já começa sem ele ter nenhum pretexto de não ser a parada. ele é um grande teatro, mas você acredita em todo mundo. Ele o tempo Vou contar todo, uma história pra vocês depois. sem parar, Em off sabe? sobre isso. E eu tava esperando sentir essa Por parada. que você não conta no PTG? Porque não cabe falar. Ele tá, tipo... Então, sei lá, cara. O ponto em lágrimas, é isso? Você que sabe. decide o parâmetro e a nota. Mas decide já. Eu dou, sei lá, 0... Um livro mexido pelo Poltergeist. Porque, caralho, De muito de ruim. quanto? Foi realmente de, sei lá, de 10. Perfeito. Ou seja, Porque, ele assim, tirou 1 de 10. Ok. É muito longe, é muito longe. Segundo, e essa, pô, vou quebrar uma pra esse filme. Violência e efeitos especiais. Não é a proposta, é um menos 40 porque foda-se, tá ligado? Tem muito o que dizer, essa aí, tipo... Eu vou defender minimamente, assim, porque tem quase nada, mas eu, como pós-produtor e especialista, teve coisa ali que me deixaram meio tipo, caralho, não. como é que eles fizeram isso? Então, Sim. assim, tem poucas coisas, mas uma outra coisa que não. tem é bem feita, Justo, assim. justo. Não, é porque Então eu vou dar... editorialmente essa parte é mais de efeitos práticos de Não, mas até monstro. mas o livro ali, né, aquela Tá, cena justo, feita justo, parte, justo. Eu vou dar, sei lá, 4 livros voando, então usando o critério dele, pra... não sei, pra uma... Não, vou dar 4 livros voando por a quantidade de livros que tem na minha estante. Então, 4 de 3, beleza. Vai, Arthur. Quase, tipo, uma mais. Cara, eu odiei a cena do espelho do final. Eu acho aquilo Claro, cringe. muito cringe. Uhum. Muito. Tipo, não precisava, sabe? Sim. E O Snape chora. você tava falando durante o filme Cena preferida dele. dos espelhos, eu tava tipo, tá, realmente é um ponto de atenção, porque tem espelho na casa e Sim. você tá vendo que a câmera não tá indo até lá, até o É. fim, sabe? Mas ela vai... Os livros ficaram legais, eu não gostei muito da reação dela, eu acho que poderia ter tido uma coisa mais... Não, aquilo ali é ridículo. Não. Eu Mas, não tô falando tipo, de plot, tô falando de do efeito. técnica. Não, o efeito ficou maneirinho, me levou pra um lugar meio filme antigo, sabe? Gostoso, não ruim, sabe? Sei lá, 3 de 10? Ok, foi mais severo do que o Hélio. E Eu não achei muito E legal. pra finalizar, o último critério, gente, é sustos e terror psicológico, que é realmente, tipo, o filme parece um novelão. O fantasma é tipo um afterthought da parada e não de um jeito inteligente, de, pô, vamos desconstruir o gênero do filme de Poltergeist ser uma coisa sobre a condição humana e que... Não, eu acho que ele quer que você fique um pouco mexido, não necessariamente assustado, mas no mínimo que venha uma catarse da interferência e da existência dos espíritos. Isso. E é uma coisa que não... É uma experiência passiva assistir esse filme.
Mais do que a maioria dos filmes, assim, tipo, você... É nada. Isso. Ele lava, ele entra por um ouvido pro outro. É importante a gente fazer esse vídeo, porque senão eu não ia conseguir daqui a 2 dias falar a minha impressão sobre esse filme. E agora ele vai ficar pra posteridade. Então eu dou menos 44 de 10 livros. Eu também, sou meio que nessa. Assim, no meio do filme eu comecei a procurar fotos da atriz que parece com o cara e eu tenho certeza absoluta que eu não perdi absolutamente nada do filme, tá ligado? Não fez diferença nenhuma. Então eu vou dar um Cia Sedux e de atrizes louras. Lea Seydoux. Lea Seydoux de atrizes louras Ácido. negativas. Eu não gostei nem um pouco, achei que perdeu muito. Cara, eu fico muito puto quando você tem uma ideia boa, uma proposta boa, e você não executa. E é tipo, nada tá impedindo essa galera de fazer alguma coisa com isso. Tipo, especialmente sendo uma parada com recursos orçamentos. Exato. E é tipo, você consegue, sei lá, um pouquinho de ideia ali, sabe? É tudo muito. É o que você falou, ele é imersivo, ele é um filme imersivo. E a proposta dele é ser sobre imersão e ele é o oposto dessa parada. Em vez de você ficar, oh meu Deus, você fica fazendo piadinha com seus Exato. amigos. Cara, e Poltergeist é um negócio que assim, eu tava querendo que eles falassem sobre o quanto que o estresse da família ia dar poder pro fantasma, ou o quanto que o fantasma tá incutindo esse estresse. Ele é uma coisa que só vira relevante nos últimos 15 minutos também. Nada, ele só E é tá só pra lá. ser o cara que enforca o nosso amigo. É, Quando toca When I'm with you. Não, essa cena é tipo, eu não vou nem falar dessa cena. Pica. 1 segundo de uma música segundo de nu aleatória metal. Você tem que dar nota. no clímax. Nota, sei lá, 0. Não sei. De? De 1000, sei lá, não sei. Perfeito. Gente, a gente recomenda Esse filme obrigatório pra quem gosta de terror. Cinema. É isso, faz um ano que a gente não faz isso, talvez faça um ano até a próxima vez, mas não, vamos marcar mais vezes essa A gente babaquice. tá fazendo isso agora, inclusive a gente tem um patrocinador, que é o mesmo patrocinador do filme, e ele trouxe aqui pra gente umas caixinhas pra vocês. E tudo isso aqui. Obrigado. Pra gente, Tá, isso aqui. Não pode fazer, acho que, propaganda de remédio. A gente vai ter que dar blur. Então isso não é O Blur, a banda Blur patrocinou. Eu acho que é isso. Tadala filler desse filme. Tchau, gente. Acabou, você pode ir ver futebol agora. Que isso, é muito rápido. Não é muito rápido. O Max tá fazendo tudo Por sem que tu tá com pressa, Eu cara? falei de motivo Max, tátil. pô. Pô, você tem que ver o jogo. Vídeo absurdo. Esse vai ser o vídeo de mais sucesso da história. Não é que, olha o